Então vamos orar. Senhor Jesus, nesta manhã nós nos apresentamos a Ti. Ó Deus, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor sempre tem cuidado de nós, o Senhor tem sempre procurado caminhar conosco, apesar das nossas limitações e dificuldades e rebeldias, Senhor. O Senhor tem perseverado durante todos esses séculos e milênios, Senhor. O Senhor tem caminhado e desenvolvido algo, Senhor, que o Senhor está preparando para a eternidade. Obrigado porque o Senhor é Pai, porque o Senhor tem realmente investido em nós como filhos e que o Senhor tem realmente procurado, ó Deus, algo que vai durar por toda a eternidade, Senhor. Senhor, ajuda-nos a entender, ajuda-nos a enxergar nesta manhã algo mais daquilo que o Senhor tem preparado para nós, do Teu chamamento para nós como sacerdote, Senhor. Nós buscamos a Tua graça, a Tua presença, a Tua iluminação. Em nome de Jesus. Amém. Então, só para a gente se situar, que nós vamos continuar nesse... entendendo o que Deus quer para o sacerdócio, né? Nós estamos vendo como Ezequias restaurou não só a casa de Deus, não só a celebração da Páscoa e do momento de avivamento, mas ele, no capítulo 31 de 2 Crônicas, ele está restaurando a ordem dos sacerdotes, cada um no seu lugar, cada um na sua parte, na sua função. E, na verdade, todos nós, né, na Nova Aliança, temos esse mesmo chamado, de ser sacerdotes diante do Senhor. Então, lembrando que nós temos visto a função sacerdotal de oferecer sacrifícios e ações de graça e louvor, e agora nós estamos no terceiro item que ele cita aqui, que é de dedicar-se, versículo 4, 2 Crônicas 31, 4. Além disso, ordenou ao povo, aos moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes, dos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Então, essa parte, quando eu já falei na última aula, que nem sempre, quando fala na Bíblia sobre o chamado sacerdotal, nem sempre fala sobre essa função, mas é muito importante, é realmente enfatizado, mas nem sempre como a primeira parte, a primeira responsabilidade do sacerdote. A gente pensa mais o sacerdote para oferecer sacrifícios, né? É mais conhecida essa função do sacerdote de oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas o sacerdote também era chamado para se dedicar à lei do Senhor. Eu já mencionei aqui que a tradição muitas vezes preserva coisas importantes do que Deus ensinou, os judeus que são guardiães de toda essa tradição, de todo esse legado de Deus, né, desde o Velho Testamento para cá. Nós temos os judeus, tanto em Israel como em outras partes do mundo, eles dão uma importância muito grande. Hoje os sacerdotes, os judeus, a maioria, não sabem se são da tribo de Levi. Tem gente que, não sei se tem fundamento ou não, tem gente que fala que é. Nós tivemos a visita do irmão Benjamin Berger, que mora em Jerusalém, é um judeu messiânico, e ele diz que é da tribo de Levi, mas eu acho que a maioria dos judeus hoje não sabe de que tribo eles são. É muito difícil ter preservado exatamente essa genealogia, saber exatamente de que tribo eles são. Mas muitos judeus, eles têm essa tradição entre os ortodoxos, que os judeus, algumas famílias, alguns judeus ortodoxos ou ultra-ortodoxos, eles se dedicam integralmente. Eles não só estudam quando eles são da idade assim, de faculdade, de universidade, mas eles dedicam a vida toda para o estudo
da lei. Também acrescentaram muitas outras coisas, que são tradições e são regras e Talmud, etc. Mas esse aspecto de se dedicar à lei do Senhor é algo que os judeus preservam, e nós estamos querendo entender um pouco, né, do propósito de Deus em separar os sacerdotes para esse fim. Então, esse versículo 4 fala que eles teriam que ter o sustento, eles precisavam, né, isso nós vamos falar nas próximas aulas sobre o resto do capítulo 31, praticamente vai falar sobre as contribuições e como era importante que o povo contribuísse para que os levitas e sacerdotes pudessem desempenhar sua função. Mas ainda hoje nós vamos ficar nesse chamado do sacerdote de se dedicar a todos esses aspectos do chamado deles, e agora especificamente a essa dedicação, essa função de cuidar da lei, de ensinar a lei. Eles eram as pessoas que eram encarregadas de preservar a lei. Isso também os judeus têm como tradição. Tem as pessoas que têm a vocação, que têm o serviço integral de copiar manualmente a Torá, de copiar a lei, mas também de ensinar. Então, falamos na aula passada sobre alguns exemplos em que os sacerdotes foram restaurados, como no tempo de Josafá, para ensinar a lei, quanto que isso era importante. Falamos também sobre Malaquias. Mas eu queria voltar com vocês agora nós vamos falar um pouquinho sobre o chamado do sacerdote em geral, para depois falar também mais especificamente sobre essa função que eles tinham de guardar a lei e de ensiná-la. Então vamos para Êxodo 28, Êxodo capítulo 28, só o primeiro versículo. Em Êxodo foi onde é a parte do relato onde Deus mostrou para Moisés todas as coisas que ele tinha que fazer. Primeiro Deus deu os 10 mandamentos, depois Moisés subiu no monte e recebeu a planta do tabernáculo, e depois também Deus também deu para ele a direção, a orientação, todas as instruções para separar Arão e os seus descendentes e toda a tribo de Levi de forma especial. Então, só queria ver com vocês o versículo 28, capítulo 28, versículo 1, porque eu queria mostrar assim, desde o início qual era o chamado do sacerdote, para a gente colocar dentro de um contexto mais completo. Depois farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, ou seja, de todo Israel, ele selecionou Arão e seus filhos, para ministrar. Tem várias traduções, né? Mas eu acho que a minha fala, para mim, administrarem o ofício sacerdotal. Se você lê assim, parece que não tem o impacto verdadeiro. Para ministrar como sacerdote a mim. Então, inicialmente, Deus não deu uma relação completa de todas as funções do sacerdote. Então, eu queria que vocês notassem aqui como aqui fala que quando ele fala assim, nesse capítulo ele vai falar sobre todas as roupas sacerdotais. Deus deu a instrução de como que eles deviam fazer as roupas, e depois no capítulo 29, o próximo capítulo, ele, olha aí o 29:1 também. Isto é o que lhes farás para os consagrar, e outra vez ele usa essa mesma expressão. Então, ele e os filhos, eles vão ser consagrados para ministrar como sacerdote a mim, Deus falando. Então, a primeira coisa, e só não vou ler o texto, mas nós podemos lembrar de quando Jesus chamou os 12 apóstolos.
principalmente em Marcos, né, enfatiza muito assim, que ele passou a noite toda orando e depois ele foi e chamou as pessoas que Deus mostrou para ele. E o versículo fala assim, que ele escolheu 12 para estarem com ele. Então, porque a gente pensa muito em ministério como para pregar, para fundar igrejas, para evangelizar, para edificar, a gente pensa em todas as funções, todos os aspectos de algum tipo de ministério, e normalmente nós pensamos assim no ministério, de algum aspecto do ministério ao povo. E o primeiro chamado dos apóstolos na Nova Aliança, assim como o primeiro chamado dos sacerdotes no Antigo Testamento, era para ministrar, para estar diante de Deus. Então, eu vou ler mais alguns textos para a gente focalizar mais nisso e para entender que o sacerdote poderia ter várias funções, mas tudo em decorrência desse chamado fundamental de estar diante de Deus. E lembrando, só vou lembrar assim, se vocês não precisam necessariamente abrir lá, mas aquele texto muito, muito conhecido, em Êxodo 19, em que Deus fala que toda nação, antes, né, de separar uma tribo, de separar só Arão como sacerdote, na verdade, esse era o chamado de toda a nação. Porque ele fala, Êxodo 19, 4, viste o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. E depois ele fala, vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Então, o plano original de Deus, voltando, se quiser voltar para Adão, o plano original de Deus era que toda a humanidade fosse sacerdotes diante de Deus, né? Aí veio o pecado, veio a queda, veio toda a corrupção no mundo, e Deus escolheu Abraão e queria que toda a tribo, toda a descendência de Abraão, toda a nação, fosse uma nação de sacerdotes. Mas toda a nação não correspondeu. Então ele escolheu Arão e os filhos dele. Mas é importante entender, porque agora nós estamos na nova aliança, querendo voltar, e a gente tem falado isso, né? Esse é o ano 2017, 500 anos da Reforma. Uma das coisas principais que Martinho Lutero e os outros reformadores trouxeram para a igreja era que não era para ser clero e leigo, não era para ser uma parte serve a Deus, o resto só fica esperando, como se fossem mediadores, né? Os sacerdotes, o Papa, os padres, os pastores, o clérigo, não era para ser mediadores, né? Mas é o chamado sacerdócio de todos os cristãos, que até hoje, né, apesar da reforma, apesar das igrejas protestantes, evangélicas defenderem a reforma, até hoje nós não estamos vendo isso acontecer. Então, vamos sempre procurar, é utopia pensar que toda a igreja vai realmente entrar na presença de Deus, é utopia pensar que todo o povo de Deus vai ministrar a Ele como sacerdotes. Por um lado, sim, mas se nós não tivermos os nossos olhos fixos naquilo que Deus realmente pretende, naquilo que Ele, o plano original dele, nós não vamos caminhar para o alvo dele, ok? Então, vamos agora para Deuteronômio, capítulo 10. E vamos ver mais só alguns textos para enfatizar. Eu estava procurando, assim, porque tem alguns lugares, tem esse lugar em Êxodo que fala assim, vocês vão separar, falou para Moisés, separe para mim Arão e os seus filhos, porque eles vão ministrar, eles vão desempenhar o sacerdócio para mim.
Então, assim, eu achei interessante porque quando eu comecei a pensar quais são as funções sacerdotais nesse texto nosso de 2 Crônicas, de Ezequias, ele colocou, olha, vamos colocar todos os sacerdotes nas suas funções, porque eles precisam. Aí nós estamos estudando exatamente esse texto de Crônicas que fala oferecer sacrifícios, oferecer ações de graças, né? Tinha a parte de música, de louvor a Deus, e servir, né? Sempre fala de ministrar, de servir, e depois ele colocou essa função da lei. Mas vamos ver em outros lugares, vamos ver no início. O que Deus falou quando Deus mandou separar uma descendência de Arão como sacerdotes, ou toda a tribo de Levi, para servir o Senhor? O que Deus colocou como funções? Então, tem alguns, não são muitos, né, mas tem alguns lugares, e interessante que não é no livro de Êxodo, não é no início, quando Deus falou, separe Arão como sacerdote, não tem uma lista de funções lá. Ele começa a falar sobre sacrifícios e tal, mas ele não faz assim, olha, o sacerdote vai fazer isso. Não, ele fala assim, o sacerdote vai servir a mim. É como alguém que fala assim, eu quero contratar um empregado pessoal. O que eu vou fazer? Você vai ficar à minha disposição. Você vai fazer o que eu mandar. É mais ou menos essa a ideia. Então, inicialmente, ele não colocou uma lista de deveres, de obrigações. Ele falou assim, vocês vão separar Arão e seus filhos como sacerdotes para ministrarem a mim. E lembra que ministrar, que parece uma palavra teológica, assim, até meio chique, né? Assim, né? O ser um ministro de Deus, né? O ministro era um servo, né? Simplesmente a ideia de ministrar é servir. Então, Deuteronômio 10, versículo 8. Nesse tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor. Olha que responsabilidade. Então, aqui já vai falar algumas coisas que Deus deu para a tribo de Levi fazer. Para levar a arca da aliança do Senhor, mas o que é a arca da aliança do Senhor? Na verdade, a arca da aliança do Senhor era onde, era a aliança, era ali que, como assim, esse aqui é a minha aliança, esse aqui, a arca da aliança, era ali que ficavam as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, que eram a aliança entre Deus e seu povo. Então, era uma coisa muito especial, muito sagrado, né? É como o seu álbum de casamento, mas o álbum de casamento é só para lembrar do dia, mas a arca da aliança era onde Deus viria continuamente estar presente e encontrar com as pessoas. Mas aí ele fala, para levar a arca do Senhor, depois ele já coloca o propósito principal, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Então, eu queria que a gente lembrasse desse aspecto central do sacerdócio, que era simplesmente estar diante de Deus. O que quer dizer para servir, para ministrar? Como eu falei, é estar à disposição continuamente. Isso era uma coisa integral, não era uma coisa parcial. Números 8, ele coloca também esse aspecto, sim, de pertencer completamente a Deus, e ele dá uma razão também para isso. Números 8, 14. Desta maneira separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Então, mais uma vez, eu quero que vocês pensem nesse simbolismo e nesse aspecto, assim, do que Deus está querendo. Deus queria toda a humanidade, mas a humanidade caiu em pecado, se afastou de Deus. Então, Deus separou Abraão e a nação de Israel, assim como hoje, através da nova aliança, todos nós que formamos parte, que temos correspondido ao Senhor, que Deus tem alcançado, e que formam a igreja, então nós formamos
um povo que é separado de todos os povos da terra para pertencer a Deus, ok? Só que mesmo Israel não correspondeu inteiramente. Então, ele falou assim: separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Deus está, assim, é um processo contínuo, não porque não serve, não porque alguns são melhores, mas porque Deus, ele quer trabalhar com um pequeno grupo, através desse grupo que ele vai alcançar os outros. Então, essa é sempre a ideia. Mas o que é que Deus quer com esse pequeno grupo? O que fala no versículo 14? Desta maneira separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. Mas você pensa, mas toda a nação de Israel pertencia a Deus. Então, a gente precisa entender que Deus começou no Antigo Testamento, antes de Jesus vir como Deus em carne, antes da morte de Jesus, antes do Espírito Santo habitar em nós. Toda essa história de Deus no Velho Testamento é para mostrar, em parte, aquilo que ele queria alcançar através do todo. Então, eu tenho falado muitas vezes, o dízimo é 10%, mas Deus não quer 10%, Ele quer tudo. Sábado é um dia por semana, mas Deus não quer só o sábado, Deus quer 7 dias por semana. Deus quer um sacerdócio, mas Deus não quer só uma pequena parte como sacerdote, Ele quer o povo todo. Deus habita num tabernáculo, mas Deus não quer um tabernáculo, Ele quer todas as moradas, Ele quer habitar no povo dele como todo. Então, aqui ele fala assim: os levitas serão meus. Por que os levitas são dele? Olha como ele explica. Versículo 15: depois que tu os purificares, os apresentares como oferta movida, os levitas entrarão para fazer o serviço da tenda da congregação. Versículo 16: eles são, agora aqui também eu vou usar, não sei se alguém já está usando aí, mas a versão NVI eu acho que captou melhor aqui o pensamento, né? Diz assim: eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Olha que interessante. Eles são os israelitas, mas Deus só queria os levitas? Não, Ele queria todos. Por isso que nós estamos na nova aliança querendo entender até hoje, para não repetir a mesma coisa, porque quando nós pensamos que só o missionário, só o pastor, só aquele que sente um chamado especial é totalmente do Senhor, nós estamos também agindo como no Antigo Testamento, né? Quando na verdade Deus quer todos. Mas por que ele fala isso? Ele fala: eu os separei em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel. E eles fizeram até a contagem disso nesse livro de Números. Então, só para resumir, assim, se vocês não captaram, a ideia é a seguinte: lembra da Páscoa? Na Páscoa veio o anjo da morte e feriu todos os primogênitos da terra do Egito. E ele teria também ferido todos os primogênitos de Israel. Por que ele não feriu os primogênitos de Israel? Porque eles sacrificaram o cordeiro, colocaram o sangue nos portais, e o anjo da morte via o sangue e passava. Né? Em inglês, assim, Páscoa, em português, não dá essa ideia. A palavra, tem uma palavra para Páscoa em inglês, que é Easter, também, que não tem, eu nem sei o que é o significado da palavra em si, mas tem uma palavra que é usada na Bíblia, porque em português a Páscoa na Bíblia e a Páscoa que nós falamos hoje é a mesma palavra. Em inglês tem duas palavras. Uma é a palavra usada na Bíblia, que é Passover, que significa passar adiante, né? Passover, né? Passar por cima daquela casa e não entrar e ferir. Essa é a palavra em inglês, e eu não sei se a palavra, eu não fiz essa pesquisa para saber o que é
a palavra assim no hebraico, mas o significado espiritual da Páscoa era esse, né? Que o anjo tinha visto o sangue, tinha passado adiante e não feriu o primogênito na casa. Aí Deus falou assim, por causa disso, logo em Êxodo 12, quando tem a primeira Páscoa, antes de acontecer, Deus já falou com Moisés, olha, por causa disso, eu não vou matar quem tiver o cordeiro, quem tiver o sangue, não vai ter o primogênito morto. E Deus falou assim, por causa disso, todos os primogênitos são meus, dos animais, das pessoas, de tudo. Por quê? Porque Deus poupou, porque Deus teria que ter matado todos, né? Não só os primogênitos. O primogênito era simbólico, né? Mas a ideia do juízo de Deus, a ideia do anjo da morte é que onde tiver pecado, a pessoa que tiver pecado vai ser julgado por Deus. E por causa do sangue do Cordeiro, por causa do sangue do nosso Cordeiro Jesus, nós não fomos mortos. Então, Deus falou assim, como eu poupei e é por causa do sangue, então todos os primogênitos são meus. E então ele fala assim, a lei era a seguinte, dos animais limpos, dos animais que poderiam ser usados como sacrifício, eles davam o primogênito para o Senhor, ofereciam mesmo. Morriam como sacrifício. Todos os primogênitos, daquele dia em diante, todo o rebanho, todo animal que paria pela primeira vez, o primogênito era do Senhor. Se fosse um jumento, algum animal impuro, então teria que dar um valor, colocar alguma coisa no lugar e, obviamente, Deus não queria que oferecesse os primogênitos das pessoas como sacrifício. Ele colocou os levitas, eles fizeram até essa contagem no livro de Números. Eles contaram quantos primogênitos tem toda a nação de Israel e substituíram os primogênitos pelos levitas. Então, os levitas pertenciam ao Senhor em lugar de todos os primogênitos da nação de Israel. Mas como que nós aplicamos isso? Quais são os primogênitos que pertencem ao Senhor? Quais são as pessoas que não serão julgadas por causa do sangue? Não é só o primogênito, é todo mundo. O primogênito era simbólico. Ele era simbólico da família toda. Então, quando nós falamos, Deus pega os levitas no lugar dos primogênitos, na verdade, hoje não tem mais substituição. Nós não falamos assim, bom, eu não vou servir o Senhor, eu vou pedir o Egino para ir no meu lugar, né? Não tem essa substituição, ninguém vai no lugar do outro. Hoje nós temos, todos nós que fomos redimidos pelo Senhor, que não fomos julgados, nem seremos julgados por causa do sangue do Cordeiro, portanto, como fala em 2 Coríntios 5, ele fala assim, isso nós sabemos, um morreu por todos, logo todos morreram, todos são vivificados e todos pertencem ao Senhor. Então essa ideia é mais uma demonstração assim, no Antigo Testamento de que não é só a tribo de Levi, né? Hoje até é comum as pessoas falarem assim, as equipes de louvor falam assim, que eles são os levitas, porque Davi instituiu as ordens de levitas para louvar ao Senhor. Mas, biblicamente, não são. Tem essa ideia assim, de ordens levíticas que eram separadas para servir ao Senhor em louvor. Isso tem um aspecto verdadeiro. Mas, no sentido real, levitas, sacerdotes, não tem mais essa distinção. Todos nós pertencemos ao Senhor. Então, mais uma vez, essa ideia clara de que todos os sacerdotes, a primeira função, sacerdotes, levitas, na nova aliança, todos são separados para
ministrar ao Senhor. A primeira coisa, tem essas coisas que já vimos, oferecer sacrifícios, tem funções, tem diferenças de funções, tem aspectos que são de todos nós, mas o ponto inicial que todos nós pertencemos ao Senhor. Primeiro Crônicas 23, Davi também faz uma síntese das funções do sacerdote. 1 Crônicas 23. E versículo 13. 1 Crônicas 23, 13. Os filhos de Arão e Moisés, Arão foi separado. Algumas traduções falam para consagrar as coisas santíssimas, outra fala para servir no Santo dos Santos. Mas Arão foi separado para consagrar as coisas santíssimas, ele e seus filhos, eternamente, para oferecerem sacrifícios ou para queimar incenso diante do Senhor e o servirem. Então, mais uma vez aqui, né? E pronunciarem a bênção em seu nome para sempre. Eu estou enfatizando aqui mais essa questão do fundamento. O que é um sacerdote? É alguém que é chamado para estar na presença de Deus. É alguém que é chamado para ministrar a Deus. É alguém que está à disposição de Deus. Isso é coisa de tempo integral. Isso não é um chamamento exclusivo para algumas pessoas. Então, essa é a ideia central. Mas vocês vão notar que acho que já 2 ou 3 vezes nesses textos ele fala sobre servir, carregar a arca, consagrar as coisas ao Senhor, para oferecer sacrifícios e para abençoar. Isso também é uma função sacerdotal, né? Para abençoar em nome do Senhor. Nós sabemos... Nossa, essa é interessante. Mas assim, a tradução talvez mais clara, porque consagrar é santificar, né, para consagrar as coisas santíssimas, né, que seriam todas as ofertas. Né? Depois ele fala especificamente do incenso, né, para queimar incenso diante do Senhor, e depois para o servir, né, para servir diante dele e para pronunciar a bênção. Gente, uma coisa muito importante para a gente entender, existe, isso aqui é só um parênteses, tá? Não é o foco principal, só um parênteses, mas uma coisa importante para nós entendermos, que nós vivemos num mundo que está cada vez mais distante de Deus, mais cheio, como vocês veem nas notícias, como a gente vê em volta de nós. Nós estamos num mundo cada vez mais distante de Deus, mais corrupto, tá como nos dias de Noé. Com certeza o clamor está subindo a Deus, da opressão, da injustiça, mas nós, como sacerdotes, uma nação de sacerdotes, fomos chamados para estar diante de Deus. Os profetas, o chamamento profético inclui pronunciar, avisar, advertir o mundo que vem juízo. Mas isso é uma função que não é dado a todos. Sacerdócio é de todos. Né? A função profética, num certo sentido, somos chamados para ser um testemunho profético, mas eu quero enfatizar que até a vinda de Jesus, nossa função como sacerdotes é abençoar. E isso não significa assim... eu endosso, eu não falo a verdade, eu não testemunho da verdade no meio da injustiça. Mas a função de avisar o mundo do juízo vindouro não é uma função que é de todo mundo. Agora, a função de abençoar é de todos nós, porque o nosso chamamento é abençoar.
né? Então, nós não estamos abençoando coisas ruins, mas nós estamos abençoando pessoas. Nosso chamado é trazer a bênção de Deus, ou seja, de resgatar as pessoas e chamá-las para a presença de Deus, ok? Mas isso é uma coisa que aparece bastante nessas listas de coisas que Deus deu para os sacerdotes fazerem. E agora, segundo Crônicas 29, o próprio Ezequias, que nós estamos estudando, no primeiro capítulo que fala sobre ele, capítulo 29, quando ele chama os sacerdotes para se consagrarem, segundo Crônicas 29, 11. Agora, filhos meus, ele está falando com os sacerdotes, agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu. Para quê? Qual que é o chamado? O Senhor vos escolheu para estardes diante dele e para o servirdes, para seres seus ministros e queimardes incenso. Ele fala 4 coisas que é tudo assim para servir ao Senhor, para estar na presença dEle, para estar à disposição dEle, para fazer o que Ele quer. Então, o Senhor vos escolheu para isso, para estardes diante dEle, para o servirdes, para seres seus ministros e queimardes incenso, né? Incenso suave, incenso fala de oração e é nosso chamamento, ok? E eu só vou mais um texto aqui para falar sobre isso. Depois eu quero só também, tem mais um depois desse, mas em Ezequiel 44, Ezequiel tem uma profecia. Ezequiel estava profetizando quando Deus já tinha trazido juízo sobre a nação de Israel, porque eles não tinham sido fiéis, né? E Ezequiel 44 está dentro de uma visão de uma coisa futura, uma restauração futura da nação, do templo e do sacerdócio, mas é só para enfatizar mais uma vez esse chamamento, né? Eu não vou ler o texto todo, mas Ezequiel 44, no versículo 10, ele fala: mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel se desviou de mim para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros do meu santuário, nos cargos, etc. Assim, estarão perante o povo. Eu estou só queria que vocês notassem esse aspecto. Versículo 13: não se chegarão a mim. O que ele está dizendo? Olha, quando tiver uma restauração, ele está falando no meio do cativeiro babilônico, então o povo tinha sido infiel, inclusive os sacerdotes e os levitas. Ele falou assim: olha, aqueles que se apartaram de mim, que não foram fiéis, eles não vão, eles vão poder servir, eles vão ter alguns cargos, eles vão ministrar assim, na casa, fazendo o serviço que precisam fazer, mas eles não vão chegar a mim. Então, eu queria assim, Deus colocou isso como uma espécie de castigo, né? Ah, tá, você voltou, você agora quer servir. É claro que na nova aliança existe perdão, existe reconciliação total, mas o que ele está querendo mostrar aqui é que existe uma diferença entre você poder servir, fazer o serviço da casa. Na verdade, tudo que nós chamamos hoje de ministério, né, o cara que é um pregador, o cara que é evangelista, o cara que faz um monte de coisa assim, que é até apóstolo, e estão ainda querendo inventar, acho que, títulos novos, né, porque vai desgastando alguns, então precisa achar um que é mais ainda. Mas tudo isso que é hoje, assim, que é ter aclamação, que ter reconhecimento de ser um grande ministro na casa de Deus, tudo isso aí é servir a casa. E Deus está falando assim: olha, aqueles que não foram fiéis, eu vou deixar eles fazer o serviço na casa, mas eles não vão chegar a mim. Aí no versículo 15 ele fala: mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário,
quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, chegar-se-ão a mim para me servirem, estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário, se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Então, eu queria só... Esse aqui é um contraste. Há muito tempo, né, o irmão Watchman Nee escreveu um livreto, acho que talvez ele não escreveu, mas ele deu uma mensagem, alguém escreveu depois. Ele fala assim: ministério à casa e ministério ao Senhor. Porque as duas coisas são necessárias, né? Claro que quando nós estamos na presença de Deus, nós vamos receber vida e vamos ministrar as pessoas. E o objetivo de Deus, como acabei de falar, é que nós abençoemos. Todos nós somos sacerdotes para abençoar. Deus quer que nós estejamos na presença dEle, não para nos afastar do povo, e não porque o ministério ao povo é uma coisa ruim. Eu só queria mostrar a ordem. Se você coloca em primeiro lugar o ministério, a função, eu quero tocar, eu quero cantar para o povo, a pessoa que ministra a casa e não ministra ao Senhor, não tem vida. Então, na música, na palavra, na oração, nós vamos fazer uma reunião de oração. Então, você ora para todo mundo ouvir sua oração ungida. Todo tipo de ministério, primeiramente ao Senhor. Depois, você consegue ministrar às pessoas. E aqui ele faz uma distinção. Aqueles que não foram muito fiéis, eles vão continuar fazendo o serviço à casa. Mas aqueles que foram fiéis, eles vão chegar à minha presença. Então, toda fonte de verdadeiro ministério vem da presença de Deus. E eu só queria também mostrar agora, nós vamos ler em Números 16, se vocês não quiserem abrir lá, só um versículo, vou falar pouco. Só vou ler um versículo aqui sobre Coré. Teve uma rebelião de Coré e mais um grupo contra Moisés. Coré, ele era levita, mas ele achava que Moisés estava querendo só ele ouvir de Deus. Ele fez uma rebelião contra Moisés. E versículo 5, Números 16, versículo 5. Então Moisés falou para Coré e todos os seus seguidores: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Então, aqui, mais uma vez, nós vemos assim que ser sacerdote, a coisa mais importante, mais preciosa, é o privilégio de chegar a Deus. E agora em Hebreus capítulo 5, na Nova Aliança, ele confirma esse aspecto. E eu queria que, assim, nós estamos enfatizando que a primeira função do sacerdote é chegar a Deus, é ministrar a Deus, é estar na presença dele, né? Isso vem antes de qualquer outra função. Agora, todo o povo de Deus é chamado para ser sacerdote. Então, quando você fala assim, algo é de todo mundo, parece que tem menos valor, né? Assim, não, todo mundo é isso, né? Agora você fala assim, não, só tem um grupinho, só tem uma elite que pode chegar perto de Deus, aí é uma coisa importante. E Deus combina as duas coisas, porque é para todo mundo, mas é uma coisa especial. Olha o que ele fala em Hebreus 5. Não é Hebreus, deixa eu ver. É 5, sim. Versículo 3. E por este motivo deve ele, o sacerdote, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. É o versículo 4. Ora, ninguém toma para si esta honra. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como o foi Arão.
Então, quando nós falamos, gente, todos nós somos chamados para ser sacerdotes. Isso é um chamado para a igreja toda, todos aqueles que foram redimidos por Jesus, todos que nasceram de novo, todos que foram lavados no sangue de Jesus, são chamados para ser sacerdotes. Mas isso não é para ser uma coisa banal ou superficial. A igreja, como eu falei assim, da Reforma, a igreja protestante, a igreja evangélica fala assim, né, nós não temos mais, né, na igreja evangélica não tem papa, não tem, sempre tem assim, a diferença entre os clérigos e os leigos, mas nós costumamos dizer, não, nós acreditamos no sacerdócio de todo cristão. Mas isso, primeiro, nós não estamos praticando, e segundo, nós não estamos entendendo quanta honra, qual privilégio que isso é. E que ele fala assim, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Então, ao mesmo tempo que é algo para todos, como nós estamos vendo na igreja hoje, uma grande parte não está entendendo esse chamado, nós não temos entendido esse chamado, e não temos entendido que isso é uma honra muito, muito especial, que só pela misericórdia de Deus, e é uma honra tremenda sermos chamados por Deus para desempenhar essa função. Ok? Agora, então, eu queria dar esse fundamento do ministério sacerdotal, e agora vamos só completar esse chamado específico de ser os responsáveis, os guardiães da lei. Okay? Então, vamos voltar para o livro de Deuteronômio, porque, como eu falei, assim, muitas descrições, essas que a gente leu, não falam especificamente assim, da função sacerdotal de cuidar da lei, mas tem algumas que falam. Então, agora vamos voltar para o Deuteronômio 21. Versículo 5. Depois os sacerdotes, filhos de Levi, aproximar-se-ão, pois o Senhor teu Deus os escolheu. Até aqui é mais uma lista, né, que confere com as outras, né? Pois o Senhor teu Deus os escolheu para os servirem. Então, esse é o ponto inicial de todo o ministério sacerdotal. O Senhor teu Deus os escolheu para os servirem, para abençoarem em seu nome. E agora vem essa questão da palavra, da lei, das escrituras. E por sua palavra decidirem toda demanda e todo dano. Ok? Então, nesse chamado, para estar na presença de Deus, para servir a Deus, para abençoar no nome dEle, para oferecer sacrifícios a Deus, para expiar os pecados, né? Tinha muito a ver com todo o serviço do povo de Deus, de oferecer algo agradável a Deus, mas tinha essa função importantíssima de cuidar da lei. Agora, no mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 31, ele vai falar mais especificamente. 31, 9. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Levar a arca, né, todo mundo costuma dizer assim, a arca é símbolo da presença de Deus. Mas por que a arca é símbolo da presença de Deus? Porque dentro da arca tinha a lei, tinha os 10 mandamentos, mas esse era como se fosse a síntese, isso resumia, isso continha a semente e era a aliança. Então, quando fala que os levitas eram encarregados de levar a arca, isso, né, nós sabemos, assim, todos nós como povo de Deus e cada um que entra na presença de Deus e que é chamado por Deus para servir de alguma maneira, nossa função é carregar
nos nossos ombros a arca, que é a palavra de Deus. Então, o testemunho, aonde que Deus vem para falar com o seu povo? No lugar onde está a sua palavra. Então, eles levavam a arca, mas olha só, versículo 10. Ordenou-lhes Moisés, ao fim de cada 7 anos, ao chegar o ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier apresentar-se diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei, que eram as Escrituras. Aqui não fala assim, Moisés escreveu essa lei. Entendemos que não era só os 10 mandamentos, era tudo que Deus tinha falado com ele, e provavelmente era o Pentateuco, era tudo que eles tinham até esse momento das Escrituras. A cada 7 anos, a gente sabe por outras passagens de Deuteronômio 6, que fala que toda a família é para ler a palavra diariamente, é para escrever na testa, é para escrever na porta. Não tinha geladeira, mas se tivesse, eles iam falar assim, põe na porta da geladeira, põe em todo lugar, escreve minha mãe, nos últimos dias dela, assim, ela não conseguia sair muito, assim, ficar muito fora da cama, ela pregava papéis na parede, ao lado da cama dela, eu ficava lembrando, olha como ela está pondo em prática isso, e ela decorava partes da Bíblia. Então, essa ideia, assim, ele fala assim, fala da lei quando você levantar de manhã, quando você sentar para comer, quando você for andando. Então, não era cada 7 anos, só para a leitura das Escrituras. Mas os sacerdotes, os levitas, eles tinham uma responsabilidade especial. A ideia é que, durante o dia a dia, eles liam partes da lei, mas a cada 7 anos eles se reuniam, toda a congregação, e fazia a leitura. Todo o povo ficava ouvindo. Hoje, se lê um capítulo, a gente fala assim, vou ler o Salmo 119. Todo mundo fala assim, não é possível que ele vai ler o Salmo 119. Ou eu vou ler um livro, um capítulo inteiro. Ninguém lê. Para uma pregação, geralmente você lê 3 ou 4 versículos. Mas de 7 em 7 anos, eles tinham que ler tudo. E tem até um registro de algo semelhante no livro acho que de Neemias, que fala assim que eles ficaram desde cedo até a tarde ouvindo a leitura da lei. Então, eles faziam realmente isso. Quando todo Israel se vier a se apresentar, lerás esta lei diante de todo Israel para que ouçam. Versículo 12. Reunireis o povo, homens, mulheres e crianças, estrangeiros, que se acharem nas vossas cidades, para que ouçam, aprendam a temer ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de observar todas as palavras dessa lei. Obviamente, não era uma leitura como se a leitura em si fosse resolver o problema. A leitura é para você poder realmente guardar. E eu não vou ler agora, por falta de tempo, mas em Deuteronômio 17, versículo 10 e 11, ele também fala assim que os sacerdotes e levitas, principalmente os sacerdotes, eles resolviam, ele trabalhava em conjunto com os juízes. Eles tinham juízes que podiam julgar sobre demandas, questões, mas junto com o juiz tinha que ter o sacerdote, porque as questões práticas, as coisas que surgiam, os conflitos, as contendas que surgiam no meio do povo, eram resolvidos através das Escrituras. Então, as Escrituras não eram um livro teórico, uma coisa que só tinha a ver com sacrifícios, coisa que se fazia diante de Deus, mas era toda a instrução de Deus, todo o conhecimento de Deus, como ele realmente é. Então, eu queria finalizar nessa parte assim da gente pensar sobre essa função nossa. Se todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos oferecer sacrifícios. Vimos um pouco o que são os sacrifícios. Todos nós oferecemos um dos sacrifícios, mas é salientado de uma forma especial. Todos nós rendemos graças ao Senhor. Isso faz parte da nossa função sacerdotal.
render graças ao Senhor, levar as outras pessoas a render graças. Isso é algo que nós precisamos aprender como fazer, porque não é um costume. A gente tem uma coisa muito superficial de falar muito obrigado, Senhor, por esse dia, por todas as suas bênçãos, mas era algo que eles faziam detalhado, eles falavam da história, eles falavam de coisas específicas. Deus não gosta de coisas por atacado, né? É a mesma coisa de falar assim, Deus, perdoa todos os meus pecados. Não, se Deus se o Espírito Santo está mostrando algo que você fez errado, você está falando assim, Senhor, me perdoe porque eu fiz isso que ofendeu o Senhor. E a mesma coisa, gratidão. Não se fala assim, Deus, muito obrigado por todas as tuas bênçãos. Deus gosta de algo específico, né? É como você falar com o pai, no dia dos pais, né, ou a mãe, ou alguém, você fala assim, nossa, você é maravilhoso, você é um ótimo pai, mas tá, isso todo mundo fala, né? Mas quando você vê alguém falando, olha, eu sou muito grato porque você faz isso, porque você faz aquilo, porque, sabe, isso toca mais, isso toca o coração de Deus, né? Então a gratidão a Deus. Mas a questão da palavra, nós como sacerdotes, os sacerdotes, eles tinham o encargo de guardar, se alguém conhece alguma coisa dos costumes judaicos de sinagoga, né, dentro de uma sinagoga tem um armário na frente, dependendo da sinagoga, assim, é muito trabalhado, é um móvel bonito, e dentro desse móvel, dentro da sinagoga, tem o rolo da lei, né, a Torá, que é copiado à mão. Então é uma coisa assim que eles têm assim um maior respeito, assim, é uma coisa que eles consideram assim ao máximo, né? É o símbolo mais sagrado dos judeus, é a Escritura, a palavra de Deus. Eles não têm mais as tábuas de lei escritas com o dedo de Deus, mas eles têm, e como nós temos, a Escritura, que é algo que Deus nos passou, isso é Deus. Deus nos deu essa Escritura, e Ele fala, isso é para ser valorizado. Então, dentro da sinagoga, e no sábado, eles tiram esse rolo da lei, e eles andam por toda a congregação, e as pessoas demonstram o afeto, né, beijam a mão assim para colocar ali. É uma coisa assim que é algo de grande valor. E os sacerdotes, eles tinham esse encargo de guardar a lei, mas não assim como um símbolo sagrado que você só deixa lá guardado, mas de estudar. E lembra o nosso ponto de partida em 2 Crônicas 31, que Ezequias falou assim, é para todo o povo dar contribuições, suas contribuições, seus dízimos, suas ofertas, para os sacerdotes e levitas, para eles poderem se dedicar à lei. Outra vez, agora se todos nós somos sacerdotes, claro que uns têm um chamado mais forte, mas se todos nós somos sacerdotes, então isso é algo que não é uma leitura superficial, não é uma coisa só de um versículo, isso envolve dedicar-se, porque essa palavra, como eu falei domingo passado, você pode ler como obrigação, lembra as 3 coisas? Né? Você pode ler como obrigação, você pode ler para provar suas ideias, e você pode ler para você tentar guardar alguma coisa e se achar melhor do que os outros. Então, são leituras erradas. Mas nós temos que ler a palavra para podermos realmente entender quem é Deus, para essa função sacerdotal de estar diante de Deus, entender quem Ele é, estar na presença dEle. Quando nós lemos a palavra na presença do Espírito Santo, nós estamos no Santo dos Santos. E Deus fala, claro que Deus fala de uma maneira assim, não precisa ser através de uma palavra escrita, mas a maneira de Deus falar tem muito a ver com a palavra escrita. Então, rapidinho, eu não vou demorar, mas eu queria ler com vocês alguns textos, primeiro em Salmos, Salmo 1, primeiro Salmo, e só queria assim, eu vou pegar só passagens de Salmos e Provérbios, rapidamente, para a gente entender um pouquinho do espírito do que é ler a palavra. Essa função nossa como sacerdotes, de
sermos guardiães da palavra, de ensinar a palavra, de assim, o que os sacerdotes tinham que fazer? Eles tinham que se dedicar à palavra para poder usar em situações práticas de julgar contendas, conflitos. Eles ensinavam a palavra, eles de 7 em 7 anos eles tinham que ler a palavra inteira, mas eles tinham que se dedicar à palavra porque muitas pessoas, as pessoas à nossa volta, a começar de nós mesmos ou de outros cristãos, mas principalmente as pessoas que não conhecem a Deus, muitas dessas pessoas não têm amor pela palavra de Deus porque não conseguiram fazer contato com Deus pela palavra. Então, e nós somos muitas vezes culpados disso, porque nós usamos a palavra muitas vezes para matar, para julgar, porque a Bíblia fala assim, e nós usamos a palavra de um jeito errado. Mas a palavra, ela é algo, ela é expressão de Deus e tem vida, não na letra, mas tem vida na palavra, porque Deus falou a palavra. Então vamos ler. Eu só queria que, assim, claro que teria muitas outras passagens, mas Salmo 1, só os primeiros 2 versículos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o primeiro versículo é negativo, né? Assim, o que o homem não faz? Né? O homem que serve a Deus, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, pecadores, não fica na roda dos escarnecedores, mas o que ele faz de positivo? O que ele põe no lugar dessas coisas? Antes tem o seu prazer. Então isso vai contra aquela coisa que eu falei, assim, você lê a Bíblia como obrigação, né? É lógico que tem a disciplina, não estou contra a disciplina. Na disciplina de leitura, seja qual for seu método, a disciplina é algo que você faz quando você sente vontade e quando você não sente vontade. Então, não estou falando que você só vai ler a Bíblia quando você tem assim, um ânimo, uma inspiração, não é isso. Mas, de alguma maneira, se você lê a Bíblia e não tem prazer, você não encontrou vida ali, né? E ele fala assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Isso você só faz quando você tem gosto, né? Não tem outro jeito. É interessante que eles falam assim que o Salmo 1, o Salmo 19 e o Salmo 119, eu não vou falar no Salmo 19 hoje, mas o Salmo 19 também fala como a lei do Senhor é preciosa, como é melhor do que ouro, tá? Mas é interessante esses números, o Salmo 1, o 19 e o 119, né? Agora, todos vocês sabem, eu não vou ler o Salmo 119 inteiro, tá? Mas eu recomendo. Gente, esse Salmo 119 é maravilhoso, vale a pena ler e reler, porque se a gente não tem esse gosto pela palavra, eu acho que quando você lê, de alguma maneira você, assim, é como alguém falar, eu li tal livro, mas eu não achei nada interessante. Alguém fala assim, uau, você leu aquele livro, ou você viu aquele filme, ou você já ouviu fulano dar o tipo de discurso que fulano dá, sei lá, tem coisa que a gente nem chamou atenção, mas quando alguém fala, é maravilhoso, você precisa assistir aquele filme, você precisa ler aquele livro. Quando alguém incentiva, eu vi, mas eu não vi nada de especial, mas acho que eu vou olhar de novo, porque alguém falou que é tão maravilhoso assim. E o Salmo 19 é assim, o Salmo inteirinho de 170, quantos são versículos são? 176? 176 versículos. Todos os versículos, eles falam que são 4 versículos só nesse salmo inteiro que não usa alguma palavra da lei. Que tem várias palavras, né? Testemunhos, estatutos, a lei. Assim, ele usa várias palavras para falar a respeito da palavra de Deus. Então, só tem 4 versículos no Salmo inteiro que não falam especificamente da palavra, ok? Mas eu vou ler nos primeiros versículos só para vocês sentirem um pouco, né? Acho que já devem conhecer, mas esse Salmo é maravilhoso. Versículo 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor.
eu quero que vocês notem como isso aqui não é uma leitura mecânica, como a palavra de Deus não representa algo obrigatório, algo assim que você só faz por obrigação. Quando a gente fala lei, né, quando a gente chama assim o Velho Testamento de lei, a gente tem uma sensação assim, lei é pesada, é mandamentos, é coisa chata, né? Então, eu quero que vocês vejam, isso aqui é no Velho Testamento. E ele está dizendo que a lei é uma coisa gostosa, é uma coisa. Ele tá usando a lei para falar das Escrituras, mas é algo que nos leva a Deus, é algo que nos traz vida, é algo que é prático, que tem a ver com a nossa vida diária. Então eu queria que vocês sentissem isso. Então ele anda na lei do Senhor. Versículo 2: Bem-aventurados que guardam os seus estatutos e o buscam de todo o coração. Então isso envolve uma leitura devocional, mas tem que ser muito mais do que isso. Para você pegar a palavra e tirar proveito, tem que ser muito mais do que assim, né, eu fiz minha obrigação, eu li, fiz minha leitura. Não, tem que ser algo que você busca, que você quer entender, que você quer conhecer, né? Então, não praticam iniquidade, andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos, de maneira que eu pudesse observar os teus decretos. Ele sabe que ele não é fiel em tudo, mas oxalá que eu pudesse viver de acordo com tudo que o Senhor fala, porque é para o nosso bem. Então não ficaria confundido, atentando para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com coração reto, enquanto aprender as tuas justas leis. Observarei os teus decretos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o meu coração te busco, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios declaro. Veja como assim, esse é o serviço do sacerdote. Porque ele busca, ele medita, ele quer andar e ele vai acabar ensinando aos outros, né? E isso, gente, isso não é função de alguém que fica na frente pregando, ensinando só. Isso é função de todos nós. Porque se todos nós nos imergirmos na palavra, se nós realmente buscássemos de todo o coração, nós poderíamos falar coisas da palavra, assim, e não é uma coisa religiosa, né? Você chegar para uma pessoa e falar assim, ó, na Bíblia diz, né? É uma coisa que vai fluir naturalmente, porque ele fala assim, com os meus lábios declaro todas as leis da tua boca, folgo mais com o caminho dos teus estatutos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Isso que é ler a palavra, olhar para os caminhos de Deus. Deleito-me nos teus decretos. Gente, quem que vai se deleitar em decretos, né? Mas eu me deleito, porque quando Deus fala, é algo bom, é algo que nos ensina o caminho certo, é vida. Não me esquecerei da tua palavra. E vai assim, tá? Então eu só queria dar o capítulo inteiro vai nesse sentido, maravilhoso. E agora em Provérbios, só alguma coisa também rápida para vocês sentirem. O livro de Provérbios fala muito sobre sabedoria, né, como todos nós sabemos. Sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é o que a gente recebe, o que a gente conhece quando lê a palavra. A palavra é sabedoria, mas você pode ler a palavra e não enxergar a sabedoria. A sabedoria, inclusive, ela, no capítulo 8 de Provérbios, ela é personificada. Assim, a sabedoria fala, eu estive com o Senhor na criação do mundo. Quem é a sabedoria que estava com o Senhor na criação? É Jesus, o Verbo, né? Então, quando você vê sabedoria no livro de Provérbios, ele está falando nesse mesmo sentido do Salmo 119, no sentido de que
quando você lê a palavra, quando você conhece Jesus dentro da palavra, você entende mais, a sabedoria é você saber ordenar a sua vida de acordo com o que Deus quer. Então, é a vida na palavra, né? É mais do que a letra. Bom, só alguns textos rapidinhos para vocês também sentirem esse gosto. Capítulo 3, versículo 18. Eu vou começar no 13, 3:13. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois ela é mais proveitosa do que a prata e dá mais lucro do que o ouro, mais preciosa do que os rubis. Tudo o que podes desejar não se compara a ela. E evidentemente, assim, Salomão, quando ele escreveu isso, ele com certeza ele não estava vendo ainda quem era a pessoa, mas ele teve essa revelação. Mas hoje, quando nós identificamos a sabedoria com a pessoa de Jesus, entendemos que a palavra nos aponta para Jesus, e as pessoas às vezes falam assim, você pode ver Jesus em todos os livros da Bíblia. E às vezes quando as pessoas falam isso, querem dizer, porque quando fala de um sacrifício, está falando de Jesus, quando fala do Mar Vermelho, está falando sobre a libertação de Jesus e tal. Mas você vê Jesus na Bíblia, não é só alguma coisa que se refere ao sacrifício na cruz, que é maravilhoso, mas é você ver a pessoa dele. Deus é uma pessoa, Jesus é a expressão do Pai, mas quando você lê a palavra e quando você entende, é algo que te traz esse encontro, né? E o que é mais proveitosa, mais preciosa do que tudo que você pode desejar, não se compara a ela, né? Longura de dias, versículo 17, caminhos de delícia, e versículo 18, árvore de vida para os que a abraçam, bem-aventurados são os que a retêm. Então, você fala assim, não é a letra, eu preciso achar Jesus. Mas você não vai achar Jesus sem a palavra também. Então, é muito importante a gente ter as duas coisas, né? E no capítulo, tem outros textos, mas eu vou pular para o capítulo 8, que é onde ele fala... Ele começa falando no versículo 8:1, não clama a sabedoria, o entendimento não faz soar a sua voz. Então ele vai falando sobre o que é o temor do Senhor, a instrução, né? Versículo 17, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, encontram. Então você percebe... você não precisa ser inteligente, assim, você não precisa ter feito um curso de seminário, você não precisa ter um dicionário de grego e hebraico. Entende o que eu quero dizer? Assim, para achar sabedoria, para achar a vida na palavra, você tem que ter uma coisa muito, muito profunda. Não, não é isso. Para achar sabedoria, você tem que buscar. Não é a seleção não é pela inteligência, não é pela superioridade, não é um grupo elite, um grupo que estudou 8 anos, 5 anos, quanto for, mas precisa buscar, porque você pode fazer uma leitura rasa e não vai encontrar. Então ele fala, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam encontram. 19, melhor é meu fruto do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. E ele vai falando que na eternidade, que Deus fez os céus e a terra, que Deus fez todas as coisas, né? Agora só no final, então, no versículo 32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Ouvi a minha instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que não consegue me encontrar faz mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Então,
esse é o encargo, né? O sacerdote, ele tem esse chamado para estar na presença de Deus, ele tem um chamado especial para se dedicar à palavra, para encontrar vida na palavra e poder passar isso para os outros. Porque o que os outros precisam ouvir da gente? Ah, você nunca leu a Bíblia, você não sabe que não pode mentir, que não pode roubar. As pessoas, assim, não é isso que elas precisam ouvir. Uma porção de regras que, eu estou falando de mandamentos, mas as igrejas têm um monte de outros mandamentos, né? Tipo assim, né? Você tem que vir para uma igreja, você tem que dar o dízimo, e as pessoas entendem isso como uma religião. Então, o que as pessoas precisam ver em nós? As pessoas precisam ver em nós que nós encontramos a vida na palavra, e a palavra tem respostas para todas as situações da vida, mas não especificamente. Você não vai achar um versículo na Bíblia que fala sobre aborto, você não vai achar um versículo na Bíblia que fala sobre drogas, mas tem uma porção de outras coisas que tem hoje, mas na palavra você vai encontrar princípios que vão orientar a sua vida em todas as coisas, né? Você vai encontrar isso, mas não através de uma lista de regras e de mandamentos, mas através de achar a vida em Jesus, na verdadeira sabedoria. Senhor Deus, nós queremos ser pessoas que correspondam ao Teu chamado. Quanta honra é ser chamado para estar na Tua presença e servir a Ti, ministrar a Ti, estar à Tua disposição. Quanta honra, Senhor! E o Senhor está nos chamando. O Senhor nos chamou através da redenção, com esse propósito. Nós não fomos chamados para ter uma vida feliz. Nós somos chamados para servir a Ti, e aí sim seremos felizes. Mas o chamado é para estar na Tua presença. Senhor, que nós possamos sentir, ó Deus, sentir o Teu clamor, sentir o Teu desejo, que nós possamos ouvir a Tua voz e querer corresponder a Ti, que possamos buscar essa vida na Tua palavra, que possamos ser verdadeiros sacerdotes em todas essas áreas, Senhor. Ó Deus, sabemos que o Senhor pode mandar grandes avivamentos, como tem acontecido no passado e como aconteceu com Ezequias. O Senhor pode restaurar, levantar a casa de Deus que estava em ruínas, mas se não levantar o sacerdócio, se não colocar os sacerdotes em suas funções, vai durar muito pouco, vai tudo voltar como antes. Então, Senhor, que nós possamos realmente entrar nesse chamado, que é o Teu propósito para nós, inclusive para a eternidade, que aqueles que são chamados por Ti vão ser sacerdotes e reinar contigo para sempre, Senhor. Então, que nós possamos, ó Deus, ter os nossos olhos abertos, entender o nosso chamado como sacerdote para estar na Tua presença. Pedimos e clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém.